Evangelho de Mateus, capítulo 10, a missão dos 12 apóstolos. E, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão Canaanita e Judas Iscariotes, o mesmo que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário de seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Porém, se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que, no dia do juízo, haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas, quando vos entregarem, não estejais cuidadosos de como ou que haver de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haver de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho. Os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz. O que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que
que está nos céus. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma cruz e não segue após mim não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta, e quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado só, mesmo que seja um copo de água fria, a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Pai eterno, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento, Senhor, nos colocamos de joelhos nós, todos nós que compomos esse grande canal de oração e adoração ao santo nome do Senhor. Nesse momento, Senhor, pedimos a permissão para entrarmos na presença santa e gloriosa do Senhor, pelo Senhor Jesus e pelo Senhor Espírito Santo, agradecendo, Senhor, por tudo que o Senhor nos abençoou durante todo este dia, Senhor, e já parte dessa noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor cuida de todas as coisas. O texto lido diz que até os nossos cabelos das nossas cabeças já foram contados, e outro trecho diz que nenhum fio de cabelo cai das nossas cabeças sem que o Senhor saiba. O Senhor é um Deus que sabe todas as coisas. O Senhor é um Deus onisciente, sabe todas as coisas. É um Deus onipresente, está em todos os lugares. O Senhor é um Deus onipotente. O Senhor pode todas as coisas. Por isso, Senhor, nós adoramos ao Senhor como Deus, ao Senhor Jesus como Deus e ao Senhor Espírito Santo como Deus. E nós glorificamos ao Senhor, ao Filho e ao Senhor Espírito Santo por tão grande revelação, por tão grande ciência revelada para nós. A palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor tem revelado estas coisas aos simples e tem ocultado aos sábios, Senhor. E nós glorificamos o nome do Senhor por estarmos nesse grupo tão maravilhoso de pessoas simples e humildes que creem no Senhor e aceitam a verdade da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor ela é inerrante, ela é infalível e ela é inspirada pelo Senhor, o Espírito Santo. Por isso, Senhor, ela emana poder. A palavra do Senhor proclamada, ela tem poder para curar, tem poder para repreender espíritos imundos, ela tem poder para regenerar almas perdidas, ela tem poder para converter o pecador em uma pessoa serva do Senhor. Obrigado, Senhor, porque a palavra do Senhor é especial. A palavra do Senhor, ela transforma as mentes, os corações e tem salvado milhões e milhões de pessoas durante todos esses séculos, Senhor, que ela tem sido proclamada. E nós queremos nos colocar, Senhor, nesta noite à disposição do Senhor, Espírito Santo, para proclamarmos ainda mais esta palavra. E que nessa noite, Senhor, as pessoas que estão participando da corrente de oração e aqueles que irão ouvir pelo YouTube, pela internet, esta proclamação, que cada um busque o arrependimento dos seus pecados. O Senhor Jesus, quando fez o seu primeiro pronunciamento público relatado pelo evangelista Marcos no capítulo 1, a primeira mensagem do Senhor Jesus foi: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E é verdade, Senhor, está próximo o reino dos céus, está muito próximo daquele dia onde teremos que comparecer diante do Senhor para que sejamos julgados pelo aquilo que nós fizemos, Senhor. E nós não queremos estar naquele trono branco, o trono do juízo final. Pelo contrário, queremos ser julgados no tribunal do Senhor Jesus. A palavra diz para nós e nos ensina que há o tribunal de Cristo, aonde os salvos irão comparecer para receber os seus galardões. Que fé
festa maravilhosa será naquele dia comparecer no tribunal do Senhor Jesus, no tribunal de Cristo, Senhor Deus, e não no trono branco, o trono do juízo final, que será reservado para aqueles que resistiram ao apelo do Senhor Jesus, que não aceitaram a palavra do Senhor Jesus, não aceitaram a salvação dada graciosamente pelo Senhor Jesus, quando ele padeceu naquela cruz, vertendo o seu sangue, derramando ali o seu sangue preciosíssimo por cada um. Aqueles que se rebelaram, aqueles que não aceitarem, Senhor Deus, serão lançados no lago de fogo que queimará eternamente, Senhor Deus. Que palavra terrível, Senhor Deus, que palavra forte, Senhor Deus, nessa noite, vindo do coração do Senhor, mas é necessário para que as pessoas possam acordar desse sono terrível, onde eles não conseguem compreender, não conseguem ver a proclamação da palavra do Senhor. E é necessário que a palavra ela surta efeito. A palavra em si mesmo, ela vai dizer, Senhor, que ela não volta vazia, ou ela volta salvando ou volta condenando, mas a verdade bíblica é que ela jamais voltará vazia. E nós agradecemos, Senhor, por esse momento tão maravilhoso de oração, de adoração ao nome do Senhor. E nesse momento nós queremos agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor nos abençoou durante todo este dia. O Senhor nos concedeu o alimento, o pão, o Senhor nos deu a água para saciar nossa sede, o Senhor nos deu a vestimenta, as roupas para nos cobrir, o Senhor nos deu a vida, o fôlego de vida e a saúde. O Senhor proveu todas as nossas necessidades e carências, Senhor. E nós somos eternamente gratos, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, é um Deus bondoso. E nós queremos nessa noite também, Senhor, interceder por todos os nossos familiares, de todos os componentes dessa grande corrente de oração. Pedimos pela salvação deles, pela vida deles, pela saúde. Se porventura houver algum enfermo, que o Senhor repreenda esta doença nessa noite, Senhor. Pedimos também, Senhor, pela nossa pátria, a nossa nação brasileira. Nós pedimos por libertação da nossa pátria, que o Senhor use de bondade, de misericórdia com a nossa nação e possa nos libertar das correntes e dos laços de Satanás que tem cercado a nossa pátria, Senhor Deus, e que nós possamos ser uma pátria que sirva ao Senhor, que adore ao Senhor e que não adore a Satanás, Senhor Deus. Que o Senhor se compadeça, que o Senhor perdoe a todos nós como nação, perdoa os nossos pecados, perdoa tudo aquilo que tenhamos aborrecido a santidade do Senhor, a santidade do Senhor Jesus e a santidade do Senhor, o Espírito Santo. E nós pedimos que o Senhor nos conceda uma noite de paz nesta noite, uma noite de sono tranquilo e reparador nesta noite, que não tenhamos necessidade de recorrermos a remédios controlados para dormir, Senhor Deus. Que o Senhor nos dê a paz do Senhor Jesus. Ele próprio nos ensinou, ele disse: eu vos deixo a minha paz, eu vos dou a minha paz, eu não a dou como o mundo a dá. Então nós pedimos nessa noite a paz do Senhor Jesus para os nossos corações, para as nossas almas. E nós queremos dizer numa única voz nesse momento: glória ao Senhor Deus, glória ao Senhor Jesus e glória ao Senhor, o Espírito Santo.